Boa noite. Esse evangelho a gente vai comentar. Eu sou o Renato e vamos colocar no YouTube, no canal Transmutação Renato. Tá? Que nesse evangelho, o argueiro e a trave no olho, em bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, relembrando o nosso evangelho passado aqui nessa casa, nós fomos trazendo umas observações, né? Um espelho, a gente falou isso, né? Que a gente acabava se olhando e enxergando vários defeitos que nós temos. Então, eu, ressalvado aí a falha ou lápis de memória, eu disse, você tem que ser misericordioso com você. Porque você começa a se olhar, né, e a misericórdia, a gente pensa que a misericórdia é só com os outros. Mas você tem que saber que a jornada de entrar dentro da gente para enxergar o que a gente faz, vai ter muitos percalços. E dentro dos percalços, uma hora a gente vai ter que ter misericórdia com a gente. Nós encerramos até o evangelho trazendo alguns lemas. Eu trouxe os lemas de um encartezinho que eu li em uma irmandade de anônimos chamada Neuróticos Anônimos, que é quem tem problema com emoção. O nome do livrinho mas assim, fora o nome do livrinho, se você botar na internet Neuróticos Anônimos, aí lá tem, você é uma pessoa neurótica? Aí tem as perguntas. E tem assim, os 7 lemas. Então eu falei aqui no final do evangelho sobre os 7 lemas, que era: viva e deixe viver, primeiro as primeiras coisas, que seja o passado passado, devagar se vai ao longe. Então a gente foi dando um passo a passo aqui, que quando chegar nesses certos momentos, a gente vai ter que passar a régua em algumas coisas e avançar, né? E nós mesclamos aqui o evangelho, para essa questão da misericórdia, também com os 12 passos de Anônimos, né? Como ele falou aqui num trecho sobre a questão da adicção, da escravidão à opinião dos outros. Mas na verdade não é a opinião, é a escravidão à aprovação dos outros. É adicto à aprovação dos outros, que é outra irmandade de anônimos que chama codependentes anônimos. Então lá tem um padrão que chama de conformidade. A pessoa fica se alimentando da aprovação dos outros. E logicamente que quem se alimenta da aprovação, na hora que recebe um não, né? Uma reprovação ou uma indiferença, adoece. Então lá tem esse padrão de conformidade, né? Os padrões, né, como a gente está muito ligado a essa opinião dos outros, né, um dos padrões era o primeiro padrão de todos, é o padrão da negação. Então a negação é a pessoa não querer reconhecer para si os defeitos que tem. E muitas vezes ela não faz isso porque ela tem medo de transparecer isso para os outros. Aí, é a escravidão à aprovação dos outros. Ele tem medo de ser rejeitado. Então ele vive conforme. Então ele é uma coisa tão escondida, tão compartimentada, que ele não vai. E como é que eu vou entrar num evangelho que trata sobre reforma íntima, se o templo de Deus sou eu, tu és Pedro, sobre esta pedra eu erguerei a minha igreja, o Pedro falho, o Pedro que nega Cristo por 3 vezes. Como é que eu não reconheço as minhas falhas? Como é que eu vou reformar? Não é reforma íntima? Eu vou reformar o quê? Se eu acho que eu sou perfeito. Então aqui é um evangelho que começa por usar o espelho para que a gente olhe para tudo na vida e se enxergue. Não é egoísmo, não é porque não é querer ser mais do que os outros, não é se comparar, não é egocentrismo, que é querer se proteger o que quer ser e deixar que os outros se explodam porque você quer ser mais, mas é uma questão de ser melhor do que si mesmo. A trave no olho, ela começa por aí. Eu não posso discutir trave no olho se eu não olhar para
as minhas imperfeições. E se eu não olhar para elas e enxergar nelas que ali já tem algumas coisas que não são imperfeições ainda, que elas são, na verdade, falta de maturidade espiritual. Talvez, eu tenha refletido muito isso, a origem está na falta de amor próprio. Por não se amar. Eu acho muito sábio os 10 mandamentos, né? Porque o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas o segundo é amar ao próximo como a si mesmo. Eu acho muito sábia essa ordem. Não porque coloca na hierarquia, uma espécie de hierarquia para Deus. Entendeu? Eu sempre já tenho discutido isso. Eu acho que Deus, que eu compreendo, de novo, aqui eu não estou trazendo verdades, né? Que tem que ser um espelho, que ele tocar, tem que reformar, e eu vou tentando a minha reforma. Dentro das nossas limitações, vamos levando as nossas compreensões que vão amadurecendo. Mas eu entendo, tenho entendido isso, que Deus é Deus. O que quer dizer isso? Ele não disputa com ninguém, ele é de outro nível de coisas. Se a gente pode chamar de coisa, né? Porque coisa é uma coisa material, né? Mas é outro nível. Único. Então não é uma gradação, entende? Não é uma gradação. Que Deus primeiro. Não, porque Deus é Deus. Ele é realmente, humildemente, o que é humilde? Vem de humus, de chão, botar o pé no chão, usando a realidade, Deus é tudo. Entendeu? Mas por que eu acho que os 10 mandamentos são didáticos quando começam colocando amar a Deus sobre todas as coisas? Porque a gente, parece que os 10 mandamentos, quando escritos por Moisés, seja da cabeça dele, ou seja mandado pelo Espírito do Senhor, conforme você compreenda, ele tem uma compreensão muito profunda do ser humano, porque ele conhece o coração da gente. E ele sabe que nos falta amor próprio. E como a gente não se resolve com o nosso próprio amor, quer ver uma frase mais famosa e espírita, ainda mais para o pessoal, tem gente que mistura espiritismo com sedução, né? Primeira coisa que fala: você é a minha alma gêmea, olha. Entendeu? É um lereado, né? Começa, e aí a pessoa A grande discussão é essa. Primeiro, para amar, eu tenho que me amar. Mas como ele sabe que há uma brecha tão grande nessa questão, a nossa baixa autoestima é tão grande, ele começa dizendo o seguinte: olha, eu sei, você está numa imaturidade tão grande que a probabilidade de você não se amar, não se identificar com o potencial que Deus fez quando te criou como um ser único, só tem você do seu jeito. Deus te ama por tudo. Ele diz: olha, se apegue primeiro a mim, Deus. Sabe, é como se Deus fosse toda a estrutura, o alicerce da casa todinha. Não é porque está numa hierarquia, amar. Não, amar a Deus sobre todas as coisas. Ele está só dizendo o seguinte: olha, eu sei que você tem dificuldade de se amar. Como você tem, e você vive aí mendigando a aprovação dos outros, começa logo entendendo que de saída, sabe aquela corrida ou aquele jogo que você já sai com os pontos à frente? Pronto, você já sai comigo te amando na frente. Ou seja, sozinho você nunca está. Você já é amado, você já é querido, você já é único. Então ali é como um mandamento dito, né? Não é assim que se fala? Que Deus foi ao monte e entregou os 10 mandamentos nas tábuas, né? Assim para Moisés. Como ele diz assim: olha, não é que eu estou reafirmando a minha hierarquia, eu não preciso de hierarquia, eu sou único, eu não disputo com ninguém, eu sou Deus. Mas eu queria que você entendesse
que você não está só, que você é amado, que você é especial, que você é importante. Toda a vida, sempre, do jeito que você for, eu te amo do teu jeito. E eu só quero uma coisa: que você seja melhor do que você mesmo a cada dia, sem querer ser melhor do que ninguém. Que você, para fazer isso, vai ter que entender que o sentido da vida é aprender. E você vai aprender e aprendendo, começando com esse amor de se sentir amado, de amar, da existência de Deus, confirmar por toda a razão possível. Quantas mulheres eu não conheço que choram para ter um filho e não tem? Quantas pessoas que eu conheço que gastaram 30, 60, 90, 120 mil, era base de 30 e 30, com inseminação e tudo, e não deu certo? Quem já viu situação assim? Quanta gente que podia ter nascido em cada relação sexual, ou com alguém, ou sozinho, que as pessoas tiveram dispersando milhões de espermatozoides, mas você nasceu. Ou não é assim? Nasceu e está aí, criado, sustentado e transformado a cada dia, né? O Deus que cria, mantém e transforma. Rapaz, mas ontem uma mulher deu uma facada no marido, hoje o outro deu um tiro não sei em quem, mas em você ele ainda não quis. Você acha que não vale nada, né? Pois é, mas você hoje está comendo, está fazendo suas necessidades. Já pensou quem não pode? Está vivo, banhado, banhada, andando, respirando, cheirando. Tudo isso é prova do amor e da infinita misericórdia de Deus. Mas sabe, é tanta coisa para a gente estar aqui agora. Contudo, a gente ainda assim não se ama. Está entendendo aí? E a partir desse momento é que a gente começa a entender como a gente não se ama. A gente tem muito medo de ficar só com a gente mesmo, de se enxergar. Então a gente foge por tudo do mundo da nossa própria vida. E uma das coisas mais fáceis da gente fugir, como é? Se comparar. É olhar para a vida dos outros, que o jardim do outro é mais verde, que o filho do outro é melhor, que o pai do outro é melhor, que a casa do outro é melhor, que o carro é melhor, que o negócio é melhor. É melhor olhar para o outro para fugir de se ver. E por que você foge de você? De novo, porque você não se ama. Baixa autoestima. Aí começa, é um processo constante. Foge pelo falar da vida alheia, foge pela comparação, foge pela inveja, foge pela bebida, foge pela comida, foge pelo ciúme. E vai fugindo, e vai fugindo, e vai fugindo, e vai fugindo, e vai perdendo a oportunidade de viver uma vida plena. Um contato seu com você, honesto, seu com Deus e seu com a vida. Por não se amar de novo, lhe falta a capacidade de amar e de receber amor, inclusive o amor de Deus. E aí a trave aumenta. Vamos voltar para o texto agora. Não sei se a gente está indo no rumo claro. Olha o que ele pergunta, com o primeiro comentário. Um dos defeitos da humanidade é ver o mal de outrem antes de ver o que está em nós. Para se julgar a si mesmo, seria preciso poder se olhar no espelho. Transportar-se de alguma sorte para fora de si e considerar como uma outra pessoa em se perguntando: que pensaria eu se visse alguém fazendo o que eu faço?
Tinha uma história dos nórdicos antigos que era exatamente, acho que era, o nome era assim, o Anel de Nibelung. Tinha um homem que ele era o cara mais tido como honesto, né, como uma pessoa certa, direita na cidade. E ele descobriu o Anel de Nibelung. O Anel de Nibelung era um anel que quem botava ele tinha o poder de ficar invisível. Olha aí a origem aí do homem invisível, né? E aí, gente, depois que esse cara descobre o Anel de Nibelung, ninguém sabe que ele tem um anel. Aí começam a acontecer as coisas mais esquisitas na cidade. E depois vão descobrir que era quem? Era o invisível, que era o cara bom. Ele era bom porque ele queria aparentar para os outros que ele era bom. Mas se ele pudesse ficar invisível, era outra coisa. O que é que está incomodando muito a gente que vem aí de uns anos repletos de muito preconceito? É hoje falar o politicamente correto. Aí a pessoa, quando vai falar em público, está gravando. Por quê? Porque o Anel de Nibelung, a gente tem maior medo de aparecer. E para aparecer tem que ser bonito. Quem é que anda botando desgraça no Instagram que não seja para receber doação, né? O pessoal só bota coisa bonita, entendeu? Então, quer dizer, é uma carência muito grande de se mostrar. Então, quantas coisas que nós fazemos que nós estamos escondendo? Sabe, se a gente parasse para isso, questões sexuais, quem é você no seu pensamento a nível sexual? É uma pergunta que você não tem que me responder, você tem que fazer para você. Sexo é ruim? Não. Mas será que você se relaciona bem com o sexo? Ou grande parte dos seus relacionamentos, da sua percepção do sexo é distorcida e você usa o sexo como uma fuga? De novo, você está fugindo por quê? Se a vida é boa, se você tem medo de morrer, para que você está fugindo da sua vida? É a história lá de Adão e Eva, né? Se ninguém está fazendo nada, qual o problema de estar nu? E não tinha nenhum problema. Era o pai, eles lá nus. No dia que ele viu uma botando o, cobrindo as partes íntimas, aí disse, mas minha filha, o que foi? O que foi que houve? Ah, vocês provaram e perderam isso. Quer dizer, o mal não estava no olho de Deus, estava no olho de Adão e Eva. Foram eles que foram se esconder. E é um ciclo, gente, que vai aumentando, sabe? É tão difícil. Quanto menos a gente expõe para a gente mesmo, quanto menos honestidade a gente tem com a gente mesmo, quanto menos a gente sai da negação, entende, para ver os defeitos que a gente tem, como é que a gente lida com os nossos relacionamentos, porque a gente só se conhece em relação de tudo. E muitas vezes o outro, é o que ele está dizendo, se você se colocasse fora de você para olhar para você, ele está te dizendo que você também se tem que considerar a relação sua com quem? Com você mesmo. Porque nos filminhos da Disney não tinha, né? Aparecia assim um anjinho de um lado e um diabo do outro, né? É você com você mesmo. Diabo, dia é dois. É ter uma divergência. Dizem, né, alguns intérpretes que quando Jesus foi tentado pelo diabo no deserto, era isso, ele estava 40 dias e 40 noites no deserto, fome, sede, pensamentos e tal, aí ele se depara com ele mesmo. Entende? Para alguns intérpretes, não é o diabo em si, é essa divisão dentro da gente, entende? É quando você diz assim, olha, eu vou casar com você até que a morte nos separe.
Aí você diz, casados até que a morte nos separe. Aí você começa ali, aí o meio desanima, aí vai pra praia, aí o cara com o olho olhando outra pessoa, e eu, opa, ixi, se essa pessoa me deixar. A pergunta. Aí passa um tempo de casado, o pessoal começa a fazer meme, né? 1 ano de namoro, 10 anos de casado, 20 anos, 30 anos, vai mostrando como a gente vai deixando às vezes aquilo ali se perdendo, aquela essência. E a dúvida, olha, o diabo, né, mora no detalhe, começa a surgir na cabeça da pessoa. Aí colocaram um meme, né, assim, né, a mulher olhando, deitada do lado do marido, aí ela olhava assim pro celular e dizia assim, ei, se tu morrer com medo do que eu, vai ser bom, né, amor? Porque tu vai lá no céu, quando eu morrer, tu já vai ter ajeitado a casa, tudinho. Aí quando eu morrer, quando eu chegar lá, tá a nossa casa toda feita direitinho, né? Aí ele olhou para ela e disse, o quê? Você não se lembra o que você disse quando casou, não? Ele disse, o que foi? Até que a morte nos separe. Depois que morrer, não tá mais casado, não. O quê? Ela disse, você tem um amante. Só pode, ó, se eu te pegar no céu com essa amante, eu quebro tudo lá. Ele disse, que conversa, mas eu tô só te dizendo que o nosso contrato era até que a morte nos separe. Morreu. Acabou, só eu não quero nem saber. Eu quebro tudo lá. Quem é? Eu só pode. Ele disse, não. Se você tiver uma mulher, se acontecer isso, aí nós vamos pro inferno. Eu quero nem saber, mas vai eu, você e ela. Ou você morre e faz a casa para nós lá, ou então não dá certo. Então quer dizer, começa a surgir uma dúvida, porque às vezes a gente se firma em coisas sem entender o que está afirmando. Às vezes a gente se relaciona e mantém um relacionamento não porque a gente se ama e está capaz de receber amor e dar amor, porque a gente só pode dar o que a gente tem. Se você não tem amor, como é que você vai dar? Aí a gente quer transformar um relacionamento em uma obrigação que vence até a morte. E gera muitas dúvidas quando o relacionamento começa a perecer. É muito difícil. Quantos relacionamentos nós já tivemos e temos, em que uma hora ou outra o relacionamento começa a desandar. E a gente não consegue dar bom dia, não consegue dar boa tarde. As brincadeiras, e é interessante esse tom de rir, porque os antigos eles falavam assim, né, que rindo nós castigamos os costumes. O que a gente ri é daquilo que a gente faz parte. Então, por exemplo, eu vi uma época, né, eu lecionava há muitos anos, e tinha um colega, e ele chegou triste demais lá nos professores, né? Ele disse, o que foi, rapaz? Rapaz, aquela nossa aluna que é dona de um motel, eu perdi uma cortesia. Perdeu a cortesia, rapaz? Por que, rapaz? Rapaz, não é que a mulher lá em casa não foi mexer na minha carteira e não viu a cortesia e disse, o que é isso aqui? Ela disse, é para mim usar com você. Você imagina o nível? Como é que deve estar este casamento? Ou isso não existe, o que eu estou contando? Existe ou não? E dura 10, e dura 20, e dura 30, e as pessoas nem sequer se falam. E não é fácil não falar. É fácil. Abraçar, dar bom dia, cuidar do outro. Se a gente tivesse cuidando dessas coisas que dão trabalho ou não, será que a gente tinha tempo de estar reparando muito na vida dos outros? Será que tinha? Acho que ele falou uma coisa muito legal. Ele falou, né, abraçar os seus, cuidar da sua família. Às vezes a gente abre a boca e quer agradar todo mundo, quer ter milhões e milhões de seguidores, fazer coisas pelo mundo inteiro, mas a gente é grosso com o pai, é grosso com a mãe, tem um companheiro, uma companheira que a gente não tem sequer coleguismo, avalia amizade, avalia amor.
Mas dá trabalho. A pessoa é capaz, vai na rua, dizer que vai fazer caridade, entregar comida na rua e tudo. Mas dentro de casa, às vezes tem grana e paga pessoas para cuidarem dos seus. E aquela pessoa se satisfaz naquilo, quando às vezes aquele ente querido, aquele pai, aquela mãe, queria era a sua companhia, a sua presença. E quem tem essa condição, melhor, porque o esforço físico é menor, mas a pessoa geralmente pouco se aproxima. Ela delega e se afasta. Já viram isso acontecer ou não? Porque é difícil. Você tira que quantos idosos o pessoal deixa de visitar. Vai ficando idoso e o pessoal não quer mais. E quando a pessoa tem Alzheimer? Quando perde a mobilidade? Quando perde as condições? Eu vi um caso especificamente de uma família que eu olhava assim, era tão alegre, sabe, o pessoal estava lá, Natal, Ano Novo, almoço, jantar, os filhos casaram, os netos andavam lá, aí assim, é porque era aquela mãe que fazia tudo, sabe, aquela que dizia assim, eu estou cansada, aí você, eu vou fazer um café para tomar, aí assim, eu estou cansada, aí eu vou lavar os pratos, sabe aquela mulher que não para, né, só fazer as coisas, então era tudo comprando e a casa animada. Aí essa senhora teve um AVC, ficou mentalmente bem, mas fisicamente com muita dificuldade de mobilidade. Gente, eu vi o esposo, veio falar comigo. Ele disse, Renato, você acredita que lá em casa não vai mais ninguém? A minha esposa é lúcida. Ela continua amando aqueles filhos e os netos como sempre. Renato, ele estava muito indignado. Renato, eu não consigo enxergar outro motivo, é só porque ela não está mais para fazer as coisas, o pessoal se afastou, Renato. Um dia de Natal, o pessoal não vai mais lá em casa. Um domingo, que ela fazia tudo para reunir, o pessoal não vai. Está entendendo aí a questão da trave no olho? Primeiro eu tenho que olhar qual é a largura, a dimensão, o peso, a cor da trave que está no meu olho. E as traves que geralmente nós temos estão bem pertinho da gente. É o namorado, é o irmão, é o pai, é a mãe, é o filho, é a filha. Não está longe não. Essa pessoa que a gente amava, gostava de falar, de elogiar e que a gente hoje não consegue dar nenhum bom dia, que a gente tem que trabalhar isso. É aquele pai, aquela mãe que não consegue mais fazer o que fazia por nós. E a gente conseguir compreender a situação e dar o mesmo nível ou até mais amor do jeito que aquela pessoa está. Isso é que é difícil. Essa é a trave. O evangelho, grosso modo, por isso que eu digo, eu comecei dizendo, você vai ter que ter misericórdia de quem? Primeiro vai ter que ter misericórdia de você sem ser egoísta. Porque você vai olhar e vai ver um bocado de coisa que você não faz. Quanta gente eu conheço que está aqui com a mulher, que casada e tudo, ele não se ajeita, ele não toma um banho, não tira uma barba. Aí quando o relacionamento acaba, o homem vai malhar, ai, a moda agora é tatuagem, é brinca, é não sei o que, é garotão, é bebê. Rapaz, ele tinha uma pessoa em casa com tudo, pra ela ele nunca. É o famoso, eu vi uma menina dizer assim, rapaz, o bicho não toma nem banho. A menina dizia assim, Renato, toma nem banho, mas nem banho. Agora o homem é todo malhado e bababá, rapaz. Quanta coisa nós temos e que nós não estamos dando valor. Vocês conseguem, quem consegue, não precisa me dizer o que é, imaginar nesse círculo que eu estou falando, de relação, em que a relação está adoecida, que precisa de cuidado. Quem consegue enxergar? Que não é fácil.
mas que talvez esse seja um dos maiores sentidos da vida. Eu passei uma vida inteira, dessa que eu conheço, ignorando meu pai, sabia? Ignorando meu pai. Meu pai teve, engraçada a história, né? Ele casou, ele teve 3 filhos, era assim, aquele que quebrava resguardo de mulher, né? Nem um menino dava um ano de diferença um pro outro. No terceiro, a mulher teve um problema e faleceu. Ele conheceu minha mãe depois, casou, teve eu e minha irmã. Mas nesse momento que ele perdeu a mulher, que ficou com os 3 meninos, ele teve um transtorno mental. Profundo, foi internado, logicamente que eu não conheci, né? Na fase antes que eu tivesse vindo. Então, naquele tempo, anos 80, 70, o preconceito, e até hoje é muito forte com uma pessoa que tem algum transtorno mental. Então, eu acabei que, quando ele melhorou, casou com minha mãe, depois ele teve um novo problema. E aí, quando eu nasci, era assim, ele ficou com a mãe dele, cuidando dela, que teve problema também, ele melhorou. E eu fui criado na casa de um tio, porque minha mãe não tinha tempo de ficar comigo. Mas todo mundo via, tratava meu pai assim com uma certa indiferença, entende? E eu me criei do mesmo jeito. Então, eu não tinha relação assim, apesar de ver, depois que a mãe dele morreu, ele veio, era meu pai, tomava benção, mas era indiferente. Só, ainda bem que eu fui educado tomando a benção, porque senão não dizia nem que eu tomava, eu sempre tomei benção para entrar e para sair. Mas se não fosse isso, eu não tinha contato nenhum, porque eu tratava ele como os outros tratavam, com indiferença. É interessante, né? Quando foi de uns tempos já bem adiante, comecei essas programações, observando, eu comecei a me aproximar, só que ele já estava no início da demência. Mas é engraçado, né, que hoje eu ajudo um pouco, minha irmã é muito minha mãe, mas ele é um bebê, né? Ninguém cheira mais do que ele. E hoje eu tenho um contato com ele e tenho prazer de ficar perto dele. Acho tão bom, eu falo, eu digo, você diz assim, olha, poxa, mas quando ele era lúcido você não fazia. De novo, ontem eu era outro, hoje eu só posso fazer o que eu posso. O pai que eu tenho hoje é daquele jeito, então eu falo com ele daquele jeito, eu procuro ajudar. Hoje, antes de vir para cá, já dei uma certa ajuda, acordo cedo, vou lá, ajuda a levantar, e beijo, digo que amo. Olha, eu passei tanto tempo, eu acho que até uns 40 anos, eu ainda tenho muita dificuldade de dizer assim, eu te amo, para qualquer pessoa. Talvez até diga para ele porque ele não fala, mas eu não dizia. É uma construção, eu não tenho facilidade, eu não sei chegar ainda, sair, dizer para mim, olha, eu vou dar um abraço, vou viajar, não sei. Quem tem alguns bloqueios assim? Não é assim, né? A pessoa está ali para você dar um abraço e você não dá. Normalmente quem não soube, aprendeu a amar, tem também que receber. Mas o que é mais legal? É que como dizia o Bert Hellinger, foi assim porque tinha que ser assim, que seja o passado. Passado, a pergunta é, eu tenho juízo, você tem também, o que a gente vai fazer hoje? Entende? Ela está dizendo assim, mas às vezes a pessoa não dá porque não recebeu. Mas a pergunta é essa, eu hoje tenho lucidez. O que eu vou fazer com isso? Então, tá vendo? Por que eu estou dizendo isso para vocês? É um desabafo? Não, eu estou querendo dizer para vocês, medir o tamanho da trave que está no meu olho, porque deve ter também na trave de vocês. E aí diz assim, bom, tu não fez nada, sim, mas hoje eu faço. E eu estou dizendo para vocês, e logicamente que eu não estou interessado que vocês se convençam ou não, mas eu quero dizer para vocês que eu gosto. Eu acho tão legal, entendeu? Ficar perto dele, digo, olha, você é um bom pai. Não é terapêutico, eu gosto. E para mim já é uma grande evolução, porque eu não conseguia. E eu ainda não consigo com a maioria das pessoas. Eu tenho dificuldade. É difícil pensar que você está pensando. Porque eu fui criado com outra família. Não é difícil? É difícil, porque
Porque a outra família, meus pais de criação, eu abracei eles. Então hoje eu abraço quando eu vou na casa deles. E o biológico eu não cheguei a conhecer. Mas a minha mãe biológica eu chegar na casa dela, chegar lá, tomar atenção, ela vai abraçar com ela. Eu só tomar na deles. Ó, tá vendo como é legal? O evangelho é legal assim, entende? Não é que a gente vai falar da gente, é que seja um espelho. Quando toca nela, quando toca nele, na vida dele, é isso. Pois ó, o meu tio que me criou, sabe o que é? Os filhos dele tinham ciúme de mim. Porque ele toda a vida era muito trabalhador. E o tempo que ele teve melhor condição foi quando eu cheguei na casa dele. Tanto que ele aguentou criar outro, né? E ele me tratava como assim, o bebê. Ele, pronto, esse meu tio me beijava e tudo, sabe? Até hoje eu tenho muita proximidade com esse tio. Mas sabe de uma coisa? Eu não sei mais ou menos em que idade, sabe? Era tudo. Eu era assim, de tarde eu tomava um banho, penteava o cabelo de lado e dizia assim, tio, eu tô bonito. Aí dizia assim, tá bonito. Se não tivesse isso, não existia dia pra mim. Eu tinha que ir lá pra perguntar, né? E aquele negócio, e me beijava, e me cheirava, e me dava as coisas e tal, beleza. Ainda tinha essas questões, né? Você acredita que mais ou menos, não me lembro, por volta de 10, 12 anos, agora da adolescência, né, assim, eu continuei tomando a bênção, indo lá, vou lá, todo dia eu vou lá, eu vou no meu pai, quando eu tô aqui, porque eu viajo muito, né, mas quando eu vou pra Fortaleza, eu vou no meu tio, vou no meu pai, todo dia eu tomo café com os dois. Vou num e vou no outro. Você acredita que eu não sei como, em determinada vírgula do nosso caminho, ele deixou de me beijar e me abraçar, e eu percebi que eu só recebia, e eu não sei dar. Você sabia que eu não, quando eu bebia, né, às vezes eu chegava e dava um abraço, dava um beijo, entendeu? Aquela coisa de bêbado. Mas eu percebi que eu tenho uma dificuldade imensa. Nós nos gostamos, nos falamos, toma a bênção, fico do lado dele, mas dizer assim, tio, eu te amo. Me diz, senhor Radiz. Ainda é uma, no que no olho? Com licença. Trave. Vocês conseguem enxergar em vocês situações assim? Então, qual é o primeiro passo? É enxergar, porque do mesmo jeito que eu consegui com meu pai, talvez eu consiga com o meu tio. Agora fica aquela questão que às vezes a gente quer no tempo da gente. Às vezes a gente quer assim, poxa, será que eu vou esperar ele chegar à situação que meu pai tá? Eu não sei, mas, ou seja, essa questão para mim não passa em claro. Eu continuo trabalhando isso na minha cabeça para dizer. E as pessoas vão ficando mais, ele já tem 84 anos, né? Aí ele vai ficando mais calado, né? Assim. Eu almoço, todo domingo eu almoço lá, né? No sábado eu almoço com meus pais, no domingo eu almoço lá. Todo dia que eu tô aqui eu tomo café com os dois. Vou lá, fico. Mas assim, eu tô falando para vocês chegar e dizer assim, tio, o que eu sinto por ele? Tio, eu te amo. Eu sinto, entendo que ele sente, mas eu não tenho coragem de. É uma trava. Quem já passou por isso? Vou passar. Não é difícil. Aí, ó, é um negócio, gente, da gente. Sabe? Isso ocupa, sabe? Eu procuro, eu vou para essas coisas. Eu convidei uma época antes da pandemia. Ele estava tendo umas tensões, levei ele para a reunião de neuróticos anônimos, né? Para discutir emoções, codependente, ele gostava, falava. Depois desistiu. Teve a pandemia e tal. Quer dizer, eu tento conversar, dizer uma coisa. Então a gente se gosta, mas não consegue conversar. Isso faz ou não faz falta? E se acontecesse, faria ou não faria bem? Aí eu pergunto, você com seu filho, com sua mãe, com seu companheiro, com as pessoas que você ama, será que não está acontecendo a mesma coisa? E será que você não está fugindo tanto para a vida dos outros porque você não quer resolver isso? Porque dá muito fantástico. Não precisa falar, né, Evangelho? Não precisa falar. Todo mundo sabe. É isso. Eu disse, olha, vou dizer uma para vocês. A minha irmã, que ajuda a cuidar do meu pai, todo dia agora eu acordo cedo, né? 5h30, 4 horas.
Eu medito e vou para lá, para ajudar a botar ele na cadeira, ela banha, depois eu boto ele na rede. Quando eu estou aqui, né? É a irmã que eu tenho mais proximidade. Eu arranjei agora de andar de bicicleta, eu vou com ela, para a gente ir conversando. A gente já trabalha junto, mas assim, conversar de amenidades, eu não conseguia. Então, colocamos, vamos trabalhar junto para tentar conversar. Criei um parceiro de bicicleta para a gente tentar. Parece que eu desenrolo. Quando eu estou andando ou andando de bicicleta ou caminhando, parece que, será que aconteceu com vocês? A gente fala. Parece que é a mecânica, né, da fala. Eu ficar assim calado com a pessoa, fico olhando. Aí quando eu vou caminhar, eu falo. Já aconteceu com vocês? Quando vai caminhar, quer conversar? Né? Assim a gente fala. Fica calado em casa e quando vai andar, fala. Aí eu vou andar com ela, fala. Aí eu tive a abertura de dizer assim. Eu ia fazer uma viagem longa, né? Que eu fui para um trabalho na Europa. Estava acho que em junho, né? Até eu faltei aqui. Aí era uma viagem longa e tudo. Eu vi que o jeito dela era vir no jeito de me dar um abraço, como quem diz, boa viagem, né? Normal e natural. E eu também com vontade de dar um abraço nela e dizer o quê? Né? Tal, fica bem e tal. Diz aí o que aconteceu. Nada. Nem ela vem e nem eu vou. Eu tenho intriga com ela? Eu tenho raiva dela? Não. Mas eu não consigo. Aí sabe o que eu fiz? Eu digo, eu não consigo nada. Mas hoje, como eu estou olhando, qual é o evangelho? A trave do olho. Eu tenho que ao menos dizer, o que é que eu posso fazer? Eu vou externar. Peguei, não consegui falar, tá acredita? Aí sabe o que eu fiz? Peguei o WhatsApp e escrevi uma mensagem bem grande. Olha, eu já estava na Suíça, hein? Eu disse, olha, eu quero dizer que eu gosto muito de você. Mas que eu não tenho coragem de dizer isso para você. Entendeu? Eu não tenho coragem. E olha, eu quero te dizer que eu estava com muita vontade de te dar um abraço. E que eu senti que você queria me abraçar, mas eu também não tive coragem. Eu fui dizendo. Aí ela respondeu que tinha a mesma coisa. Poxa, se ela tem, se eu tenho, será que vocês não têm? Olha, que lindo, né? Quem tem? Travas. Mas eu já tive. Com alguém. É porque é assim, ó, é igual codependência, sabe? A codependência, a gente não é codependente com todo mundo. Tem aquela, é do mesmo jeito de droga, você tem aquela sua droga, né? A comida, você tem a sua comida. Você diz assim, adoro chocolate. Eu não gosto de chocolate. Você tem aquela pessoa que te trava. Então, por exemplo, eu sou capaz de abraçar vocês tudinho, beijar e abraçar e ser legal. Mas com esse pessoal, eu não sou. Vai na criação, eu tenho 12. Aí o biológico, eu falo também, mas não abraço nenhum. E o de criação, quando eu me encontro, eu abraço todo mundo. Ele me abraça também. Tem as pessoas que você tem dificuldade. Agora minhas irmãs biológicas, ela me abraçou, eu abraço. E a de biológica não, a de criação, a de biológica, não dou abraço. Olha, eu digo, meu filho tem, era para 9 anos. Eu disse para ele, filho, eu não procuro dizer, eu já estou tentando, que eu disse, olha filha, eu disse para ele, eu disse, olha, aconteceu assim, eu com seu avô fui assim, e com esse meu tio que ele chama Painho, né? Foi assim. Um dia, a gente deixou assim de dizer, então filho, vamos tentar sempre dizer um para o outro que a gente sente. Lá em casa ele se esbarra e diz, eu te amo. Eu e meus filhos. Fantástico. Eu já acho um nível de evolução. Para você ver. Porque eu te digo, se eu não estivesse contando para vocês, eu tenho quase certeza que vocês iam dizer que o que eu estou dizendo aqui não é verdade. Porque eu tenho facilidade de falar com qualquer pessoa. Entre aspas. O pessoal mais perto, eu não sei porquê, eu fico mais longe, travado. Talvez tenha a ver com as vulnerabilidades. Mas você está entendendo qual é a natureza do evangelho? Primeiro eu vejo, mas aqui a diferença de espírita, que eu compreendo, é assim. Como a vida é um aprendizado, como a gente já tem lucidez,
Ninguém é mais criança aqui. Não adianta eu olhar e dizer por quê só, entende? Eu tenho que ver o que está acontecendo e tomar uma atitude. Eu não preciso de culpa. Culpa para mim não serve para nada. A questão aqui é assumir a responsabilidade. Entendeu? Então, o que eu estou dizendo aqui não é assim, mas foi por isso, foi por aquilo, foi por isso, foi por aquilo. Bom, pode ter sido pelo que quiser, irmão. A questão é o seguinte: e aí, bicho, tu vai abraçar ou não vai abraçar teu irmão? Entendeu? E aí, tu vai ou não vai dizer pro teu tio que tu ama ele? Tu vai ou não vai abraçar? Tu vai ou não vai fazer isso uma vez e vai dar continuidade e fazer isso a vida toda? Também não é só por um dia, não. Não é só no dia de Natal. Eu não consegui nem no dia de Natal. No dia de Natal minha mãe me abraçava e fica assim, ó. É que pode, né? Aí eu tô treinando isso agora. Eu fico duro, aí depois eu mando mensagem. Eu digo, olha, uma hora eu vou conseguir. Mas essa questão de mensagem funciona, viu? Não, já é uma forma que Deus está me mostrando. Vocês estão entendendo que a gente tem que ter uma espécie de ignorância seletiva? Acaba com o negócio de falar da vida alheia. Quando eu começo a olhar para a minha vida e as coisas que eu tenho que fazer e os pepinos que eu tenho que enfrentar dentro de mim mesmo, eu me esqueço até que na tua casa tu está dizendo que ama teus filhos ou não, porque eu tenho tanta coisa para me dizer para lá em casa. Sabe, tem tanta coisa que a gente tem que fazer com as relações que Deus nos confiou. E o pior, ou o melhor, né, é que isso é para sempre. E uma hora a gente tem que começar. É igual dieta. Não adianta dizer que vai começar na segunda e não começar. E também não adianta começar hoje e segunda fazer o pior. Porque dizer, olha, se eu conseguir parar sexta, sábado, domingo, então agora eu estou livre para segunda-feira extravasar. Ai, não dá. É um caminho de melhora. Então assim, o evangelho, na minha compreensão, é isso. É coisa de ver, compreender e agir. Ver, compreender e agir. Mas sabendo que tem um monte de coisa que a gente não consegue ainda no nosso tempo, na nossa hora, do nosso jeito, fazer acontecer. E é a hora que a gente faz entrega a Deus. Ô Senhor, toma de conta. O Senhor me mostra um jeito. Mas assim, de hoje em diante, para quem está enxergando isso, aquilo ali se torna, sabe, aquela mensagem do WhatsApp que a gente fixa assim em cima, né? Que está lá aquela mensagem. Todo dia aquilo ali. Olha, você tem que melhorar. Você tem que se amar. Você tem que amar as pessoas. Você tem que se cuidar. Você tem que cuidar das pessoas que Deus te confiou. Você tem que cuidar do seu relacionamento. Isso aqui tem que ser melhorado. Você foi grosseiro. Olha, peça desculpa. Não faça mais. Estão percebendo aí o trecho? A trave, o argueiro e a trave no olho. Então, eu preciso olhar isso. Não é quando eu digo tenha misericórdia, porque culpa não resolve. O que resolve é assumir a responsabilidade. Não é fácil. Não é fácil não. E como eu falei, né, do que eu tenho observado, eu vejo, né? Eu vejo em mim, eu acho que as pessoas, grande parte das pessoas tem a mesma coisa, que é logo generalizar. Eu falo com meu filho que eu amo. Eu falo não sei o que eu amo. Mas tem aquela pessoa que a gente não consegue falar. É ali é que está a trave no olho. Não tem gente que a gente diz o que quiser com a gente nem mexe. Acha graça. E tem gente que só de olhar de frente a gente já fica com ódio. Não tem? Aí é o trabalho. Ao invés da gente ficar com ódio, é a hora de parar e dizer assim, Senhor, isso está certo ou errado? Está errado. Mas é buscar motivos, né? Mas isso não, está errado. Está errado. Não
Não pode ser assim. É só isso. E eu vou olhando e olhando e sempre tentando trazer. Hoje eu falei isso na caminhada de bicicleta com a minha irmã, né? Conversando. Aí eu disse, olha, eu tento praticar essa ignorância seletiva. O que é isso? É ver que eu não posso abarcar o mundo todo e tomar conta com muito zelo do que Deus me confiou. É o que está geralmente mais. Já viram? O que nós temos dificuldade é o que está mais próximo. Quem nunca teve? Ou um relacionamento em que esfria, que a gente chama de esfriar. Quem já teve? Horroroso, né? Não? E muitas vezes a gente faz assim, é igual biscoito, sai um arrumo 8. Olha. Vai um e vem 18. Olha, você tá vendo o problema aí? É só o povo me ensinando. Mas o que é que se compõe? Aí você começa a sair assim, de tudo que é relacionamento, não, que o outro. Aí quando começar com os filhos, vai ser do mesmo jeito. Aí como é que você vai sair um filho e vir 18? Com o pai, como é que vai sair um pai e vir 18? É osso, né? Eu tive que, quando eu fui estudar sobre constelação familiar, tem uma série muito boa, viu? Não sei se vocês assistiram. Uma Nova Mulher, vocês assistiram? Até turco, não é bom? Pronto. Quem assistiu Uma Nova Mulher? Na Netflix, né? Assistam. 2 temporadas. E a terceira eu acho que vai ser fechar. Eu já sabia que vai ter que fechar. Vai ter que fechar o núcleo da doutora. Olha, já foi outra coisa que me ajudou, porque a gente vai visibilizando coisas. Uma Nova Mulher é show, hein? É bom. Então é essa questão de ver. Então, você imagina, aí eu fui criado do nada, né? Essa primeira esposa do meu pai, em casa ninguém falava, porque a outra era minha mãe. Pela constelação, você tem que honrar a pessoa, botar num bom lugar. Eu fui construir todo, eu fiz o desenho da minha árvore genealógica, descobri quem eram meus primos. Eu só tinha contato mais com a família da minha mãe. Eu fui visitar o interior que meu pai morava, eu conheci meus primos tudinho, fui lá falar com tudinho, disse, eu só não conhecia ninguém, hoje eu conheço todo mundo, já fui umas 5 vezes. E eu vou lá. Você tá vendo? Eu até tive condição de ir para esses primos. E com a minha mãe, minha irmã não tem essa facilidade ainda. Mas eu peleio. Eu não ignoro mais, eu peleio. Então, já imagina eu olhar para o meu tio e dizer assim, olha, ele dizer para mim, né? Olha, o senhor é um pouco meu pai, mas na verdade você é meu tio, porque meu pai é esse aqui. Minha relação com meu pai melhorou muito quando eu fui botando no lugar. Porque chama-se uma família disfuncional. Quem é que não tem, né? E a gente tem que colocar tudo no lugar. Minha mãe, a minha mãe. Ai, você se cria querendo que seu tio seja seu pai. Mas não é. Entendeu? Seu pai é seu pai. Ah, minha mãe era assim. Sim, mas a sua mãe é essa. Eu vi uma vez um depoimento de um cara, né? Ele contando, né, que ele quando se embebedava, né? Ele era muito pobre e ele esculhambava a mãe dele. Ele dizia assim, senhora, se eu nasci filho da dona Chiquinha, se eu fosse filho da dona fulana, né? Que é dona do grupo Edson Queiroz, eu era outro. Aí ficava dizendo isso para a mãe dele. Disse, meu filho, a sua mãe é a sua mãe. É a sua mãe. É a sua mãe. Eu vim passar bem querer mais na família de criação que ele se. Mas não é legal? É legal. Quantos casos que não há de alienação parental? Gravíssimo. Toda, sabe, eu estou colocando, não sei se vocês estão percebendo, estou colocando coisas que são do nosso dia a dia. É a nossa trave de olho mesmo.
É gente que tem um marido que diz que não quer, que tem um filho que não quer, mas o seu filho é aquele, sua mulher é aquela, e daí eu aceito ele como tiver? Não, você pode cuidar. Mas dizer que não é filho, que o filho é outro, não é, o filho é aquele. Então eu gostei da noção de constelação familiar por isso, porque a gente coloca as coisas nos lugares, a gente honra as coisas nas posições. Constelação é por isso, né? Cada estrela está no canto certo. Meu pai é meu pai, saber quem é o avô. Quanta gente não sabe quem é o avô? Oh, se só aqui no Ceará, ano passado, mais de 4.000 crianças nasceram que não tem declaração, não tem pai. Você imagina a disfuncionalidade que vai acontecer. Então tudo isso vai gerando travas em nós. Então hoje, dado o tempo, né, hoje a gente trouxe essas, que a gente vai levando o evangelho, né, o tempo o pessoal vai sendo chamado para ser atendido, né? E eu fui convidado para cá exatamente por isso. Eu fui convidado para vários cantos por isso. Sabe aquele que abre o show, né? Fica ali fazendo hora. Sou eu. Porque eu não preparo o evangelho, a gente vai conversando, né? Mas assim, o evangelho de hoje é esse, né? O evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Eu acho que cada um aqui, ou a maioria, conseguiu enxergar pontos que precisam ser trabalhados. Acho que os pontos são muito difíceis, porque tocou na nossa ferida, na nossa família. Se não ajeitar isso, gente, eu vou ler o espírito, não sei o que, o nome disso aí é sintonia. Se você está numa sintonia difícil, você vai atrair energias difíceis. Se você está numa sintonia positiva, você vai atrair energias positivas. É por isso que tem diz assim, vai, não resolve. Lá na constelação também, gente oscilando, gente que é uma coisa para a vida inteira. É uma coisa para a vida inteira. Então a gente tocou na família. Uma coisa que a gente costuma não querer ver, porque a gente é bom de falar da vida e da família dos outros, mas a gente tem essas dificuldades. Não são pequenas coisas. Hoje eu não considero isso como besteira. Eu comemoro. Eu li um livro chamado Buscador de Autoestima Anônimos. Muito bom. 65 páginas. Depois, se vocês quiserem, eu tenho o PDF. Tenho ele, muito interessante. E ele falava isso, você tem que comemorar pequenas coisas. Só que hoje eu vejo como grande. Eu chegar para o meu pai, mesmo ele sem saber de nada, eu dizer, pai, eu te amo, olha, eu abraçar de verdade, não porque eu estou cumprindo a obrigação, mas porque eu estou gostando de fazer isso, entende? Para mim é uma festa. É agradável. Eu tenho tanto prazer de ver meu filho, quanto eu tenho hoje de estar com o meu pai. Não é besteira. Então, se a gente começar a considerar cada pequena coisa dessa como uma coisa muito importante, sabe, é legal. Eu penso assim, rapaz, se você fosse, não sei pra onde, eu até evito, porque eu viajo muito, eu até evito, porque eu penso assim, poxa, mas eu gosto. Eu sei que uma hora a probabilidade é que ele vá desencarne antes de mim. Mas a questão não é se vai ou não, entende? A questão é como é que a gente tá. Que aí que vai ser como é que a gente vai ficar, entende? Se nosso relacionamento vai estar resolvido, né? Assim, onde ele for, tá tudo bem. Mas imagina quem não resolveu, quem não resolveu. E de novo, dou aos outros o direito de serem como quiserem. Eu é que tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo, a cada dia, sem querer ser melhor do que ninguém. Então, se o teu pai, se a tua mãe, se teu irmão não quer, se a minha irmã não quisesse, não importa. O que importa é a sua atitude. Fazer a sua parte. Dentro do que é correto. Saber dar o sim, saber dar o não. Não é agora porque eu fiz isso eu vou compensar, você pode fazer o que quiser. Não, é o correto. É o correto. Então, hoje eu agradeço e comemoro cada pequeno momento desse. Não consigo abraçar a irmã, mas eu consigo me dizer.
Consigo criar momentos para a gente andar juntos, para nós andarmos juntos. Consigo falar coisas com meu pai mesmo que ele não me dê resposta. Consigo criar alguns momentos com a minha mãe. O pouco, minha mãe sempre dizia isso, o pouco com Deus é muito. E o muito sem Deus é nada. Tá? Então, né? Coisa de mãe. Então um dia, eu acho que foi um dia legal, né? Que a gente falou de coisas que lembram de pais e mães. É tão gostoso, né? Falar de pai, mãe, filho, irmão. A ideia é gostosa, mas quando a gente bota a lente da nossa família, a gente quer fugir. Só os ajustes que com eles nós temos que fazer. E fantástico, ela disse, ó, é um ajuste que a gente tem que fazer. A gente tem que arranjar um jeito. Essa é a ordem do dia para quantos dias? Todo dia. E para coisa que eu não posso, que eu acho que eu não tenho força, eu oro. Eu entrego minha vida e minhas vontades nas mãos de Deus. Senhor, toma de conta. Porque eu quero resolver. No evangelho passado, eu estou falando aqui, aí eu disse, olha, Renato, então você assume que tem erros? Claro. Qual é a diferença de antes para hoje? É que eu me comprazia nos meus erros, entende? Eu dizia assim, eu gosto, entendeu? Eu sou assim mesmo. Hoje não. Eu digo, olha, isso aqui está errado, isso aqui eu ainda estou tentando trabalhar, isso aqui eu já consegui melhor, isso aqui eu não consegui, mas o que eu não consigo, o que eu vejo que é errado, quando eu recaio, eu levanto, porque eu digo o quê? Eu não me comprazo mais. Sabe o que é isso? Que tem diferença? Não tem coisa que a gente faz e diz assim, mas eu gosto, eu sou assim, não tem? Hoje eu não. Digo, olha, tá errado. Renato, você tá errado. É muito bom quando a gente adquire essa consciência. Mas você entende que não é, a gente falou isso no final do evangelho passado, não é uma consciência assim, eu estou evoluindo, não. Nós estamos em um processo. Mas é um processo que não é para amanhã. As coisas começam a partir da hora que a gente toma compreensão das coisas. Então, sai da culpa e entra na responsabilidade. Sai da culpa e entra na responsabilidade. Quando se sentir culpado, misericórdia. Quando não puder arrastar, confia em Deus. Entrega. Pede ajuda. Não só a Deus, vai para grupo, terapia, tem esses grupos de codependente, grupo de anônimo, tem um grupo presencial, tem um grupo online, se vocês entrarem lá, codependentes anônimos, neuróticos anônimos, que é com emoção, codependente, que é com relacionamento. Vai lá, tudo tem até online para você ouvir. Terapia do espelho. Então, a diferença é essa. Aqui é um processo pelo qual todos nós estamos passando. E só vamos passar a fazer uma melhor reforma íntima se nós sairmos da negação e enxergarmos as nossas próprias imperfeições para que nós possamos cuidar. Agora, eu tenho muito cuidado, às vezes, quando eu vou olhando nos olhares, eu vejo algumas pessoas chorando e tudo. Tá vendo como é importante? Misericórdia. E eu disse, tem a misericórdia de quem? De você. Não queira ser Deus. Quando você não puder, não se culpe. Diga, Senhor, me ajude. Porque Deus ajuda assim. Procure e achará. Bata e a porta vai ser aberta. Não, você não está só. Você não está só. Comece. Não queira se precipitar. Não queira resolver todas as coisas de uma vez. E nem de uma vez. Não é só. Tinha uma oração, eu tinha no meu celular que era só por hoje. A oração só por hoje era assim, ó, só por hoje eu prometo que eu não tentarei resolver todos os problemas da minha vida de uma vez, só por hoje. Então hoje talvez deve ter aparecido um monte de problemas, concordam? Então não adianta sair daqui e dizer, eu vou resolver tudo. As primeiras coisas. Vai devagar, porque devagar se vai ao longe. Comece sem pressa, sem pausa. Não pare. Mas de novo, é importante essa oração. Muitas vezes vem aquele impacto, que vem uma autocobrança muito forte. Então, para finalizar,
como a gente estava, eu que agradeço. Como a gente estava falando, né? No meu caso, né? Oh, obrigado, Deus abençoe. Eu vou trabalhando com a minha mãe, com a irmã, com o pai, com o filho, com o tio, comigo, mas tudo sem me policiando para não ter pressa. Entendeu? Pressa é osso, ainda mais quando se trata em um comportamento dos outros, viu? Pressa, bicho. Às vezes que eu tive pressa, o que acontece? Uma hora a gente acaba se estressando com a pessoa, entendeu? Querendo obrigar a pessoa a ser como a gente quer, e eu não posso. Por isso que é legal na oração só por hoje, né? Só por hoje eu prometo que eu não tentarei resolver todas as coisas da minha vida de uma vez. Só por hoje. Eu mandei, tem um certo contador ali que eu disse assim, olha, vai fazer isso aqui para mim? Aí, mas lá no outro estado, mas precisa fazer isso, está certo, eu vou fazer, agora sempre assim. Não é na hora que eu quero, sempre vai, quando a gente começa a querer resolver uma coisa, Deus vai mandando atividades. Ora é um, ora é o outro, ora é um, ora é o outro, não é assim? E a gente vai fazendo, e vai tomando providências, e tomando, e não desistindo, indo para frente. Sempre assim. Tá vendo como é relevante aqueles 7 lemas, né? Eu comecei hoje falando, né? 7 lemas de Neuróticos Anônimos. Também é de AA, é o mesmo lema. 7 lemas. Então, devagar se vai ao longe, né? Primeiras coisas primeiras, que seja o passado, por aí vai. Então, que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar. Coragem para modificar aquelas que nós podemos e sabedoria para reconhecer a diferença e que seja feita sempre a vontade de Deus e não a nossa. Muita paz e boa semana. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra do caminho você deve retirar. Uma flor que tem espinho, você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber